E aí, pessoal, a entrevista de Renato Portaluppi e suas informações. Um Renato incomodado com o cansaço, mas também incomodado com a velha bobeira. Renato sabia que podia ganhar o jogo, você vai entender. Ele falou também de dois atletas que demoram para voltar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Isso mesmo. E hoje nós vamos focar nos jogos do Campeonato Brasileiro, porque 5 minutos depois que acaba, o OneFootball te manda uma notificação para você ver os lances destes jogos. Todos os jogos, acompanhamento em todos os jogos, tempo real, escalações, tudo. Baixe o OneFootball. Tem um link aqui na descrição. Você vai baixar o OneFootball. Você está informado de tudo. Tudo, e principalmente com lances. Logo depois, acabou o jogo, chega uma notificação e você vê os melhores momentos de todos os jogos. Os caras são um fenômeno. E hoje vamos dar uma olhada no jogo, claro, do Sport com o Cruzeiro. Esse é o jogo que de alguma maneira mexe com os gremistas. Entre agora na descrição e entre no link que tem aí do OneFootball e baixe o OneFootball no seu celular e você vai ter todas as informações possíveis e impossíveis para acompanhar futebol. E lá você tem também muitos jogos, né? Preciso dizer, futebol internacional tem jogo que eles têm exclusividade, campeonatos que eles têm exclusividade para você ver no seu celular sem custo. OneFootball, entra lá. Gente, Renato Portaluppi no pós-jogo, tá? O Renato, ontem, eu achei o Renato incomodado. O Renato, primeiro problemão técnico lá, a TV Grêmio nem conseguiu passar a coletiva do Renato, aí a gente, claro, em razão de ter escutado na rádio ao vivo, a gente conseguiu ouvir, depois gravar e depois analisar a entrevista do Renato. Mas o Renato estava incomodado. E por que ele estava incomodado? Pelo mesmo motivo que todos nós gremistas. O primeiro tempo foi bom. O primeiro tempo do Grêmio deu a ideia de que o Grêmio poderia vencer com tranquilidade. O Grêmio jogou bem, atuando com o Tassiano por dentro e tal. E na coletiva o Renato começa a mostrar os problemas e os problemas aconteceram antes mesmo de acabar o primeiro tempo. O primeiro dos problemas que ele relatou, o Tassiano começou a apresentar a perna cansada, ele ficou com medo que o Tassiano, que estava vindo de lesão, sentisse de novo, começou a monitorar, chegou a botar o Guilherme para aquecer, todos viram isso na jornada, nós estávamos ontem lá no canal do Baldasso também com o Duda Garbi, todo mundo ficou meio apreensivo. Aí vem o segundo tempo e a gente vê, pô, o Grêmio foi para trás, ele disse que foi para trás porque começou a cansar, teve que mudar, o time perdeu um pouco o encaixe, foi indo para trás, e depois o Renato até, e aí a minha crítica a ele, acabou contribuindo com isso. Só que o Renato não vê soluções no banco de reservas que possam dar um time propositivo naquele momento. Ele botou um time para trás, eu acho que errou, poderia botar o Pedro Lucas, o Gabriel, mas eu acho que o Renato não acredita nisso. O Renato não bota porque não acredita. Fica claro que o Renato disse, eu tinha o Guilherme, botei o Guilherme. Então não tinha muita gente. Aí ele foi sugerido ali, Renato, até soluções do meio para frente, o Campaz e o Ferreira estão voltando. O Renato quase enlouqueceu aqui, voltando. Eles estão no DM ainda, nem no grupo estão, não dá nem para soltar, é impossível que eles voltem contra o Bahia. Ou seja, o Renato ele tá entendendo a dificuldade e cada vez mais a gente também fica sabendo, porque o Renato tem esse lado, né? Se é verdade que ele tem algumas coisas que incomodam muito na maneira de conduzir, tem outras que ele é muito transparente. O Renato claramente está incomodado. Ele diz ontem, é o que tem, nós vamos passar problema e nós vamos subir. Mas fica evidente a dificuldade. Aí vai ter gente que vai dizer, mas foi ele que construiu esse grupo. Claro, também foi. Então, tem uma série de situações. Eu acho que o gremista, de um modo geral, ele não pode mais olhar para trás. A gente fica sempre olhando para trás. Eu acho que terminou esse karma do Grêmio, esse problema do Grêmio termina quando sobe. Nós podemos hoje fazer, depois do jogo do Cruzeiro, uma simulação para ver se o Grêmio pode subir no jogo contra a equipe do Bahia ou não. Nós vamos fazer uma análise disso, podemos tentar entender essa análise. Agora,
nós não podemos jamais imaginar que o Grêmio não tenha que mudar tudo, né? O Grêmio precisa mudar rigorosamente tudo. O Grêmio não pode mais ficar à mercê dessas coisas, da vontade de alguém, do palpite de alguém, não. Vamos botar processo para dentro do Grêmio e vamos nos salvar. Eu estou dizendo para vocês, disse ontem na live, e estou muito preocupado, sim, com o que vai vir no ano de 2023. O campeonato de 2023 é terrível. Os 4 times que estão subindo, 3 deles estão com entrada de receita diferente, com as SAFs. O Cruzeiro, o Bahia e o Vasco. E vão investir pesado no ano que vem. O Grêmio não. O Grêmio vai ter que pagar as contas da Série B. Aí tu olha para os times da Série A, todos estão com entrada de verba. Todos, sem exceção. Talvez lá Curitiba, Ceará. E aí? E aí? Então, mas voltando ao Renato, que é o que importa, esse assunto nós vamos ter que tratar muito aqui. Nós vamos ter que conversar muito sobre esse assunto aqui. Muito. Nós não vamos poder perder muito esse assunto. Esse assunto nós vamos ter que conversar muito. E aqui vai também uma preocupação que eu tenho com relação à temporada, mas nós vamos ter que falar demais sobre isso, demais. Voltando ao Renato, o Renato ele começa a sugerir, pede o apoio da torcida mais uma vez. Quando ele fala da bobeira do gol, ele faz um relato que é interessante. Ele diz que o pênalti foi, eu não achei, mas ele acha que o pênalti foi, mas eu tenho certeza que ele também instiga a questão do pênalti para dizer como que foi a lateral. Lembra do escanteio, bobeira do time, saída de bola, erro individual? Aí entra o que o Renato mais está incomodado, que é esse time que ele não é constante, é um time que vai bem, é um eletrocardiograma no meio do jogo, e até de atenção dos jogadores. E aí, mais uma vez, se viu um Renato muito incomodado com tudo, um Renato que começa a botar também para fora a sua indignação, a sua incomodação com o que o Grêmio produz, o que o Grêmio está produzindo. Mas agora, e o Renato também projeta isso, não tem saída. É Bahia, ganhar do Bahia. E a partir da vitória do Bahia, bom começar a calcular, até mesmo na vitória contra o Bahia, mas isso nós vamos fazer hoje, aí vamos tentar fazer uma live ali por volta de 8 horas antes do debate raiz, exatamente para a gente tratar da matemática do Grêmio. A matemática do Grêmio é fundamental. Vamos fazer uma live, vamos fazer diferente. Às 6 da tarde nós vamos fazer uma live hoje para falar da matemática. A matemática do Grêmio hoje, ela precisa ser o centro da nossa conversa, o centro da nossa discussão, porque o Grêmio ele está próximo de subir, mas ele precisa ter exatamente esse startzinho, essa saída e torcer por um outro resultado. Vamos ver se dá contra o Bahia. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.